pessoal e... Nathalie vai fazer as honras hoje. Aí, podemos começar então. A Nathalie vai falar? Tá mudo, Nathalie. Desculpa, tava no mudo. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Nathalie. É um prazer estar recebendo vocês aqui na nossa terceira aula dessa maratona que a gente está fazendo. Hoje a gente vai receber a doutora Maria Tereza. Ela vai dar uma aula para a gente sobre rinoplastia. A doutora Maria Tereza é formada em medicina na UFPR, fez residência em otorrino pelo HC da UFPR, fez um fellow no Hospital Hipo, tem mestrado em clínica cirúrgica pela UFPR também, é preceptora da residência de otorrino do HC e é preceptora do fellowship em rinoplastia e cirurgia da face do Hospital Hipo. Então, é uma especialista aí nessa área. Doutora. Olá. Faça as honras da casa. Olá, pessoal. Então, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, obrigada, Aurenzo, obrigada, Nathalie, e também ao Dr. Rogério, que a Liga de Otorrino do Hospital de Clínicas é um grande projeto aí de extensão do hospital, trazendo aí conhecimento a todos, e é com grande honra aqui que eu estou aqui dando essa aula para vocês, uma aula bem introdutória de rinoplastia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre história, sobre anatomia e sobre alguns princípios da rinoplastia na avaliação do paciente, principalmente, tá bom? Então, a gente vai começar falando um pouco sobre a história da rinoplastia. Então, eu vou começar aí com um quiz olímpico, né? A gente tá aí, vocês deixaram de assistir a Olimpíada hoje à noite para estar aqui aprendendo mais sobre rinoplastia. Então, é só um quiz mesmo mental para vocês pensarem onde nasceu a rinoplastia. Será que nasceu na Índia, no Egito, na Grécia ou nos Estados Unidos? Quem quiser responder também pode responder, quem tiver com áudio. Então, já vou passar aqui o slide. O Bertrand Gosset, ele afirmou, né, tem uma citação dele, que ele fala que a história da rinoplastia é uma história apenas da história da cirurgia, né, uma história apenas dos últimos 100 anos. Iniciou ali em 1846, com a descoberta da anestesia e, portanto, a possibilidade de uma operação indolor. Antes disso, tudo era apenas trevas de ignorância, sofrimento e tentativas infrutíferas na escuridão. Daí eu deixo aqui um questionamento. Vocês são os livres pensadores, vocês podem pensar se isso aqui é verdade ou não, mas fato é que já existia rinoplastia, e a rinoplastia é tão antiga quanto a história da cirurgia, né? Quem quiser afirmar também que só existe aí cirurgia após anestesia, também pode pensar dessa forma. Então, a cirurgia, ela nasceu na antiguidade. E a medicina Ayurveda, o Ayurveda, Ayurveda é um dos 4 textos canônicos do hinduísmo, e lá ele contém várias práticas de medicina e cirurgia, e isso data de 4.000 a.C. E lá na antiguidade existia um médico hindu chamado Sushruta, que também tem um compêndio aí lá da antiguidade, de 600 anos antes de Cristo, que já descrevia a rinoplastia como uma cirurgia ali que datava de milênios, né, antes de Cristo. E ele fala de incisões, já descarificação, punção, drenagem, amputações, rinoplastia. Por que rinoplastia na antiguidade? Porque uma das formas de castigo naquela época era a amputação do nariz. Então, existiam algumas formas de fazer retalho na região nasal para não estigmatizar tanto aquela pessoa que foi castigada. Tá? As agulhas naquela época eram feitas de ossos, as suturas de linho, cânhamo, cascas de árvores, crina de cavalo, e tudo isso também serviu de desenvolvimento depois para a cirurgia egípcia, para a cirurgia babilônica, para a cirurgia grega e para a cirurgia árabe. Então, as primeiras rinoplastias foram descritas lá na Índia. E assim, 600 anos antes de Cristo, o retalho nasofrontal, que é um retalho que nós usamos até hoje, foi descrito por esse médico chamado Sushruta, que era um médico
que ele viveu 1.400 anos antes de Cristo, mas só 600 anos antes de Cristo é que foi relatado tudo isso que ele fez, há milênios antes de Cristo. E até hoje, então, esse retalho é realizado, o nome do retalho é retalho indiano, e é usado na reconstrução do nariz. Na realidade, o nome científico é retalho nasofrontal. Então, até o século V depois de Cristo, a cirurgia ela foi desenvolvida no Egito e no Império Greco-Romano. Então, a gente tem aqui um papiro, que é um papiro de Edwin Smith, que foi um papiro que ele encontrou, por isso que tem o nome do arqueólogo, né? Que é um papiro escrito em hierático, já no Egito, com descrições de rinoplastia naquela época, no Egito Antigo. E dos séculos V até o século XV, depois de Cristo, ficamos aí em 1000 anos de escuridão, porque teve muita interferência da Igreja Católica, né, no desenvolvimento aí da medicina, porque falavam que os médicos, né, eram condenados se a gente violasse o corpo humano, então a cirurgia ela ficou pouco desenvolvida nessa época. E no século XVI, após uma grande epidemia de sífilis na Europa, ressurgiu aí a reconstrução nasal. E Gaspari Tagliacozzi, em 1597, ele desenvolveu um método de reconstrução nasal, que foi chamado método italiano, usando enxerto de pele do braço. Ao contrário lá do nosso retalho indiano, que enxerta quando você pega um pedaço de pele de um lugar e transfere para outro. E retalho quando você deixa alguma coisa pedunculada para que haja aí uma nutrição dessa pele. E em 1818, von Graeff publicou um tratado de rinoplastia chamado Rinoplastia, que foi o primeiro tratado de rinoplastia exclusivo. E aqui tem o tratado de rinoplastia já descrevendo algumas reconstruções nasais, tanto com enxertos, tá? Como retalhos. Você vê, tem uma cicatriz ali na fronte. E esses desenhos foram muito importantes para as pesquisas posteriores. Aqui é o retalho do braço, tem um desenhozinho do retalho do braço, e aqui o retalho, desculpa, um enxerto do braço, e aqui o retalho indiano, que é um retalho nasofrontal pedunculado. E em 1887, o John Orlando Roy, que foi um americano, norte-americano, ele é considerado aí o pai da rinoplastia moderna, que foi o primeiro a publicar cirurgia para fins somente estéticos. Então, o Roy, ele publicou lá em 1847, já alguns estudos, 887, já alguns estudos com pacientes que ele considerava pacientes de narizes achatados, é o chamado pug nose. Ele viveu em Nova York, e ele operou 5 pacientes e já descreveu os resultados nesses 5 pacientes que ele operou. É importante falar que ele era um otorrinolaringologista, então, dos pioneiros aí na rinoplastia era o otorrino. E nossa grande referência aí no início da rinoplastia é o Jacques Joseph, que em 1904 ele descreveu uma rinoplastia fechada, que é o tipo de rinoplastia que nós fazemos até os dias atuais. Então, aquela primeira fotografia, que é uma fotografia que tem em vários livros sobre rinoplastia, que estava lá no início do nosso sumário, é o Joseph operando o nariz de um paciente. Ele era um cirurgião alemão, né, da antiga Prússia, e se você observar, a mesa de instrumentos é uma mesa muito parecida com o que a gente utiliza hoje. E a gente tem um instrumento que é um afastador de Joseph, que tem 2 ganchinhos que a gente sempre está usando em cirurgia. Então, além de ter desenvolvido uma rinoplastia fechada, o Joseph também desenvolveu inúmeros instrumentos que a gente está utilizando aí até os dias atuais. Então, aqui são as publicações de Joseph. Como ele era judeu, muitas pessoas da comunidade judaica faziam cirurgia com ele. E um grande mito se falava que era porque os judeus não queriam se parecer com... não queriam se parecer judeus, queriam se parecer daí com os arianos, né? Mas isso, na verdade, foi um mito. Ele também fazia cirurgia funcional, o Joseph, e a formação dele, ele era ortopedista.
e ele desenvolveu daí algumas fraturas nasais e acabou colaborando aí para o desenvolvimento da rinoplastia. Ele também fazia reconstruções de nariz de pós-guerra, pacientes desfigurados. E o Aurel Reti, em 1934, ele descreveu a rinoplastia por abordagem aberta com a incisão columelar. Em 1950, o Goldman, estudando na Europa, ele introduziu daí nos Estados Unidos a rinoplastia que estava sendo desenvolvida na Europa. E quando a gente fala em rinoplastia hoje em dia, quando a gente fala em rinoplastia fechada, a gente fala que nós fazemos uma rinoplastia Joseph Goldman. Então, o Joseph é o grande pai da rinoplastia fechada, e o Goldman foi quem levou da Europa para os Estados Unidos a rinoplastia fechada. Em 1974, o Jack Shinn, que era um estudante norte-americano, ele até morreu esse ano, em abril desse ano, ele desenvolveu muitos enxertos e melhorou ainda mais a cirurgia, a rinoplastia. O Dr. João Manilha estudou nos Estados Unidos em 1970. Quem não conhece o Dr. João Manilha, ele foi, durante muitos anos, professor, né, e médico do Hospital de Clínicas. Ele foi o primeiro professor da nossa residência aqui de otorrino do Hospital de Clínicas. Ele fez otorrino no Brooklyn Nine-Nine, em Nova York. E aí ele aprendeu com todo esse pessoal e trouxe a rinoplastia aqui para o Brasil e aqui para Curitiba. Então, o nosso serviço, o Hospital de Clínicas, é um serviço assim, de referência em rinoplastia. Então, estou aqui com o Dr. João, ele se aposentou, mas eu soube pelo filho dele que ele vai voltar a fazer alguma, não fazer, né, mas acompanhar algumas cirurgias ainda esse ano. Então, o que significa rinoplastia? Rinoplastia vem das duas palavras gregas, rino e plásicos. Rino significa nariz e plásico significa moldar. Então, a rinoplastia é uma ciência e também uma arte de moldar o nariz. Vamos passar agora para a anatomia. Então, a gente vai estudar na rinoplastia principalmente o arcabouço nasal, que também é responsável não só pela beleza, por estar assim no centro da face, mas também pela função. Porque nada adianta ter um nariz bonito, mas um nariz que não funciona. Então, esse arcabouço nasal, ele é recoberto por uma pele, é um tecido subcutâneo, o SMAS, né, que é o tecido musculaponeurótico, alguns músculos mesmo da mímica facial, os ossos próprios do nariz, o processo nasal da maxila e as cartilagens. Então, falando um pouquinho das cartilagens, em roxo aqui no meu slide, aparecem o par de cartilagens laterais superiores, então são duas. Em verde musgo, aparece o par de cartilagens laterais inferiores. E essas cartilagens mais redondinhas, que ficam mais na asa do nariz, a gente chama de sesamóides, são essas cartilagens auxiliares. Tem paciente que tem, paciente que não tem. Os ossos próprios do nariz, que também são impar, né? E o processo nasal da maxila, também chamado de processo ascendente, que fica na lateral aí dos ossos próprios do nariz. Então, isso é uma dissecção em cadáver retirada do livro do Peter Palazzi. Quem tiver mais interesse, é um grande anatomista húngaro. Ele faz muita dissecção em cadáver e realmente, na idade atual, assim, ele é a grande referência em anatomia de face. Então, nós vemos aqui, em verdinho, em asterisco verde, as cartilagens laterais inferiores, em roxo, as cartilagens laterais superiores, em vermelho, o osso próprio do nariz. Passando para a gente ver mais sobre essa anatomia, o par de cartilagens laterais inferiores, ele também se divide, né? Aqui ele está sendo mostrado em verde, ele se divide em cruz média e cruz lateral. Cruz não é cruz com Z, tá? É cruz com S, porque é uma palavra em latim que significa perna. E quando a gente fala em duas cruz, a gente fala em crura. Então, são duas crura, tá? O plural de cruz é crura. Então, a gente tem aí, na parte lateral, nessa visão de base, na foto que está à direita,
a cruz medial, a cruz lateral, a parede nasal lateral, né, que não tem cartilagem, tá vendo? Quando a gente fala em alectomia, base alar, não tem cartilagem nessa parte mais molinha. O assoalho da cavidade nasal, que é formado ali por osso, a espinha nasal anterior mais na parte medial, e o pé da cruz medial, que a gente chama em inglês de foot plate, tá? Na foto à esquerda tem aí uma dissecção, né, em cadáver, que a gente vê em roxo as cartilagens laterais superiores, os dois asteriscos. Em verdinho, as cartilagens laterais inferiores, a gente vê alguns ligamentos também que estão unindo essas cartilagens, tá? E a inervação. Por que a inervação é tão importante, né? Falar em inervação nasal. Quando nós fazemos rinoplastia, principalmente quando a gente faz rinoplastia sob sedação, nós precisamos fazer um excelente bloqueio desses nervos. E existem 3 principais nervos, né, que fazem a inervação do nariz, tá? Que são os ramos, né, supra-infratrocleares, o ramo nasal externo do nervo etimoidal anterior e o nervo infraorbitário. Agora vamos passar para a musculatura do nariz. Então, a gente tem na região ali da glabela, do rímel, né, o músculo prócero, aqui o músculo transverso, o músculo nasal transverso, o músculo compressor menor, né, que fica quase ali na ponta do nariz, o músculo dilatador na narina, o músculo depressor do septo, que é importante na mímica nasal, que faz uma anastomose convicular da boca, o músculo elevador do lábio superior, o músculo nasal, a parte alar dele, porque tem a parte transversa e tem a parte alar. Acho que daqui foi. Opa! É isso. Ah, porque aqui não tem a flechinha do músculo orbicular dos olhos, tá? E a vascularização, nós temos aí 3 artérias principais que fazem a vascularização, né, do nariz. A artéria oftálmica, a artéria facial e a artéria infraorbitária. A artéria oftálmica, que é ramo da carótida interna, a facial e a infraorbitária são daí do sistema de carótida externa. E a gente tem, então, a artéria supratroclear, o ramo dorsal nasal, né, que faz aí toda a vascularização da parte superior do dorso nasal, o ramo nasal externo da artéria etimoidal anterior, as columelares, tá? Que são importantes quando a gente está fazendo rinoplastia, principalmente externa. Geralmente é esse ramo que a gente rompe. A artéria labial superior, que é ramo da artéria facial, a artéria angular. A gente tem a nasal lateral, que daí são ramos da infraorbitária, tá? Então, por que é importante a gente estudar tanto sobre vascularização, principalmente hoje em dia? Quem faz procedimento em nariz tem que saber que está com risco aí de também fazer alguns eventos vasculares, né? O risco que se corre. Então, a gente tem que estudar muita anatomia e também a vascularização para saber aí quando, como proceder se tiver alguma intercorrência vascular e também, por exemplo, um preenchimento nasal, né, que está tão em moda hoje em dia, saber que pode sim um ácido hialurônico entrar numa microcirculação dessa e fazer uma necrose de pele, tá? Então, aí tem uma foto de cadáver, não é assim, né, gente? Não é tão colorido desse jeito, lógico que o que está pintado, mas a gente tem, então, aquele ramo dorsal nasal, o nasal lateral e um arco, né? Um arco alar que faz a anastomose com as columelares. E vamos passar aqui para alguns princípios da rinoplastia. Então, para quem quer fazer rinoplastia, tem que saber fazer uma boa avaliação do paciente, fazer um exame externo, um exame intranasal, saber quando pedir exames de imagem, fazer documentação fotográfica e o planejamento cirúrgico, né? Que quando a gente vai decidir sobre técnica, sobre uso de enxertos e quando combinar uma cirurgia, por exemplo, fazer uma cirurgia de rinoplastia junto com a cirurgia de seios da face, tá?
Então, na avaliação do paciente, o que é importante a gente abordar? Uma boa anamnese, saber por que o paciente o que ele está se queixando, né? Quais são as queixas também funcionais, se esse paciente respira bem ou não. Se o paciente tem história de cirurgias prévias, se tem história de comorbidades e quais são as expectativas desse paciente. É importante a gente levar em consideração que às vezes o cirurgião não consegue atingir o que o paciente quer, o que ele espera, o que está na cabeça dele. Ele às vezes também nem sabe, né, o que pode ser alcançado ou não. E lá no consultório eu sempre falo, né, a gente melhora o que o paciente já tem, a gente não tem como fazer transplante de nariz, né? Então, e também sempre preservar aí a função. A gente, como cirurgiões, temos que colocar na cabeça que o principal é garantir que esse paciente respire. Então, no exame externo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para o paciente, né? A gente tem que olhar como que esse nariz se comporta com o restante do rosto e temos que palpar o nariz. Então, o nariz ele tem que ser palpado. Tem que sentir a pele, tem que sentir se há uma fraqueza dessas cartilagens. Já pressupor, assim, se a cartilagem é fina, se a cartilagem é espessa, se a cartilagem é forte ou não, tá? E observar o paciente respirando, tá? Então, essa é uma paciente minha de consultório que ela respira normalmente e colaba as duas narinas, o que a gente chama de insuficiência de válvula nasal externa. Então, no formato da face, a gente leva em consideração sempre as diferenças entre homem e mulher. Geralmente, o queixo da mulher é um queixinho mais pontudo e ele está ali entre as narinas, né? O formato do queixo e a dimensão do queixo está entre as narinas e também entre a distância intercantal. Intercantal é a distância entre o canto dos olhos, tá? No homem, o queixo daí já ultrapassa, né? Ultrapassa tanto a base nasal quanto a distância intercantal. Então, na mulher e no homem também há diferenças no perfil. Na mulher, o ângulo nasofrontal, que é esse ângulo aqui da fronte, na mulher esse ângulo é mais obtuso, ou seja, ele é mais aberto. E no homem, porque o processo aqui frontal, ele cresce, esse ângulo é um ângulo mais agudo. O dorso na mulher, o dorso nasal é um dorso mais curvo, no homem é um dorso mais reto. E na mulher existe também um ângulo nasolabial, que é o ângulo que fica entre a columela do nariz e o lábio superior. Ele tem um ângulo mais aberto, que é acima de 95, e no homem é um ângulo mais reto, tá? Em torno de 90, 95 graus. Algumas proporções têm que ser levadas em consideração também na avaliação do paciente, como os terços faciais. Os terços faciais são proporções aí já milenares, né, também. São proporções entre ali a implantação do cabelo e a glabela e entre a base nasal e o queixo. Então, isso tem que estar equilibrado. Vou mostrar aqui uma foto de uma paciente que os terços ali estão em equilíbrio, mas eu já vou mostrar também que os quintos verticais, que são outras proporções que nós levamos em consideração, nessa paciente ele não fica equilibrado, ela tem a fenda palpebral do lado esquerdo menor do que a do direito, e o nariz, você vê que o nariz ele tem uma laterorrenia para a direita. É importante observar também nos pacientes se há cicatrizes, tá? Então, o paciente também do consultório, que tem ali várias cicatrizes na região do dorso nasal, uma paciente que, quando era mais nova, operou, ela não sabia exatamente o que, provavelmente era cisto dermoide nessa região, que são cistos que são mais comuns na linha média, e daí ela ficou aí com depressões na região do dorso nasal. Então, é uma coisa que deve ser observada no paciente. Outra situação que nós temos que observar é os tipos de pele. Então, nós temos basicamente pele fina e pele espessa. Então, os pacientes de pele fina são aqueles pacientes que a gente consegue enxergar através da pele uma marcação das cartilagens. E o paciente de pele espessa, geralmente ele tem uma ponta mais globosa, são aqueles pacientes que o cobertor ali da face, do nariz,
né? É um cobertor mais espesso, então ele não mostra tanto as cartilagens. Cada tipo de pele vai ter vantagens e desvantagens, tá? Paciente de pele fina é mais fácil fazer retração, é um paciente que, se a gente colocar enxerto, é mais fácil desse enxerto ficar visível. Já o paciente de pele grossa é um paciente que a gente não tem tanta definição de ponta, geralmente precisa mais aí de enxertos e, eventualmente, fazer tratamento aí de pele para a gente conseguir uma melhora da qualidade da pele e uma melhora do resultado cirúrgico, tá? A gente tem que considerar também as diferenças entre as etnias, né, caucasiana, negra, asiática, porque no Brasil há muita miscigenação também. Por exemplo, eu tenho esse paciente do consultório, um paciente de pele mais morena, porém ele tem um nariz mais caucasiano, né? Um nariz que tem um dorso alto, uma espinha longa, uma espinha nasal longa, um nariz tenso, que é incomum no paciente negro, no paciente africano, mas, em compensação, aí também uma menina de pele clara, que tem uma estrutura nasal um pouquinho mais frágil, precisando de mais enxertos, ela tinha uma ponta também globosa. Então, são pacientes de miscigenação, né? No Brasil não tem tanta essa diferenciação de caucasiana, negra e asiática por causa da nossa grande miscigenação. E algumas deformidades nasais também devem ser levadas em consideração. Esse paciente teve história de trauma, por exemplo, essa paciente aí, ela tem o que a gente chama de pseudogiba, né? Que é quando há esse calombinho que acontece aqui no dorso nasal. Na realidade, não é um calombo real, é porque o nariz, ele afundou aqui na ponta. A gente chama isso de célula. Então, isso que ela tem não é porque o osso aqui cresceu, mas é porque a ponta afundou, tá? A gente também tem que saber a diferença entre nariz curto e nariz longo, tá? O nariz curto, a gente tem uma proporção aí de Good, né? Que é quando tem esse triângulo, retângulo. O nariz curto é quando a distância C, ela é uma distância menor. Então, a proporção é mais ou menos para ficar B3, A4 e C5, né? Mas quando a gente tem o nariz assim, né, a gente vê que a distância C, ela é uma distância curta. Então, é um nariz curto. Então, o nariz curto e o nariz longo é para ser considerado aí a distância C. E já essa paciente é uma paciente que tem uma distância C mais longa. E já falando de nariz projetado, pouco projetado e muito projetado, a gente leva em consideração a distância IB. Então, o nariz pouco projetado é um nariz que tem essa distância B menor, e o nariz muito projetado é quando essa distância B é maior. Você pode ter o nariz, então, muito projetado e ele ser longo, né? E um nariz pouco projetado e ele ser um nariz longo também, tá? Porque depende, então, daquela distância B ali do triângulo de Good. Então, fazer também, né? Vamos passar aqui para o exame intranasal. É importante uma rinoscopia. Paciente do consultório aí fazendo a rinoscopia tem vou voltar aqui. Tem uma perfuração ali de septo, uma perfuração pontiforme, mas isso aí tem que ser informado para o paciente. Também a gente tem que fazer uma nasofibroscopia. Esse aqui é um exame de nasofibroscopia. E considerar a solicitação de alguns exames de imagem, como tomografia dos seios da face, né? E, eventualmente, a reconstrução em 3D, principalmente se o paciente tiver história de preenchimento, trauma, se é um paciente de trauma, ó, com toda a pirâmide óssea desviada aí para a direita, né? Ali é o sinal da seta. E também fazer uma documentação fotográfica, lembrar que são a unidade médico-legal, ajuda no planejamento, né? São consideradas 6 posições básicas da cabeça e mais 2 posições dinâmicas, né? Do paciente sorrindo, direita e esquerda, e a posição de helicóptero, que é a posição de cima. E no planejamento cirúrgico, nós temos 2 diferenças básicas aí de técnica, que é o acesso aberto e o acesso fechado. Então, pelo acesso aberto, há necessariamente uma cicatriz. E essa cicatriz é uma cicatriz na columela,
essa cicatriz ela não deve ser uma cicatriz reta. Eu vou explicar o porquê. Exatamente porque o olho humano ele consegue detectar linhas retas. E se essa linha ela for uma linha curva, uma linha em V, uma linha em W, uma incisão em M, então o olho humano ele não consegue detectar. É só por isso assim que nós fazemos então as cicatrizes, elas fazem um desenho aí de M, de W, de V invertido, né? Mas nunca uma linha reta, tá? Ela nunca vai ser reta. Então, aqui é uma exposição das cartilagens, as cartilagens laterais inferiores, né? Nesse paciente aí você vê uma exposição, são bem assimétricas, e é por isso que muitas vezes é optado pelo acesso aberto, quando você suspeita que a ponta do nariz, ela é uma ponta com cartilagens assimétricas, é mais fácil, daí você colocar as cartilagens, né, em posição de uma forma mais simétrica, se você tiver sob visualização direta. E o acesso fechado, que são feitos em incisões intercartilaginosas, né, que é entre as cartilagens laterais superiores e inferiores, tá? Mas, mesmo assim, às vezes fica cicatriz externa, se você considerar aí, por exemplo, nessa paciente que foi feito uma vestibuloplastia, né, que também agora está na moda, né, chamada de alectomia, que é o último passo da cirurgia, pode haver uma cicatriz externa, que é a diminuição da base alar. E existe um acesso, né, que também alguns autores consideram um acesso semiaberto, que é o acesso fechado com delivery, que quando você, além das incisões intercartilaginosas, você também faz uma incisão marginal e expõe as cartilagens para você poder colocar aí seus enxertos e fazer algumas manobras aí cirúrgicas de sutura das cartilagens, né, com essa exposição delas de uma forma semi-aberta. O que você faz? Você traz elas todas para uma narina e daí você faz as suas suturas em visualização em uma narina. A única diferença é que não tem um cortezinho ali na columela, tá? E considerar sempre no planejamento cirúrgico os enxertos, né? Principalmente cartilagem do septo nasal, que é o que a gente mais usa, porque a cirurgia, a gente fala em rinoplastia, mas quase sempre é uma rinoceptoplastia, porque também temos que daí ou tirar a cartilagem do septo nasal para enxertos, né? Essa cartilagem tá aqui, gente, nessa cubinha, né? A cuba tá de cabeça para baixo e a cartilagem do septo tá ali em cima. Então, quase sempre é uma rinoceptoplastia. Eventualmente, a gente faz uma rinoplastia sem septoplastia, ou porque o paciente já operou, ou porque não tem necessidade tão grande de enxertos assim. Mas é bom enfatizar que o septo nasal é a cartilagem mais nobre que a gente tem no nosso corpo, né? Se a gente for aí escolher entre cartilagem nasal, cartilagem de orelha, costela, sempre a cartilagem do septo vai ser melhor. Ela é uma cartilagem menos elástica, uma cartilagem mais firme, mais fibrosa mesmo, é uma cartilagem muito boa, muito resistente para ser usada como enxertos. Então, a gente pode também considerar o uso de cartilagem auricular. Essa é uma foto de um paciente que fez uma remoção de cartilagem auricular, né, da concha auricular, de uma parte anterior, mas geralmente a gente tira na parte posterior. A cartilagem da concha ela é uma cartilagem curva, né? Uma cartilagem mais elástica. Geralmente a gente tira até com pericôndrio junto para poder ela ficar um pouquinho mais firme, porque não é uma cartilagem fácil de trabalhar. Por ela ser curva, a gente não consegue fazer tantos enxertos assim como a gente necessita, mas dependendo do que a gente precisa, ela funciona bem, tá? E a cartilagem de costela, né, essa aqui é uma incisão inframamária, cartilagem mais ou menos uns 6 centímetros, o vermelhinho né, na cartilagem ali de costela é o pericôndrio, tá? Que a gente usa também para camuflar né, alguns enxertos, isso dá uma definição melhor no nariz. Então, aí tá a cartilagem de costela, já sem o pericôndrio, e a confecção dos enxertos. E a gente pode combinar, então, a cirurgia, como eu havia falado, com septoplastia, que é a cirurgia do septo nasal, a turbinectomia, que é a cirurgia dos cornetos. Hoje eu operei uma paciente que fez adenoidectomia junto com septoplastia e cirurgia endoscópica dos seios da face.
Paciente adulto não é comum, mas pode ser combinado. Otoplastia, tá? E blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras. Otoplastia é a cirurgia das orelhas de abano, tá? A gente fala em orelhas proeminentes. É uma foto de uma paciente que combinou ali, fez uma suspensão de supercílio, uma blefaroplastia superior e uma rinoplastia na mesma cirurgia, né? Durou mais ou menos umas 4 horas essa cirurgia. Então é isso, né? Foi um resumo aí, uma introdução à rinoplastia. Eu agradeço aí ao Aurenzo. Não sei se eu estou escutando. Ai, deu certo. Eu falei, gente, será que eu falei tudo isso até agora sozinha? E não, ninguém me escutou. Não, escutamos tudo. Parabéns, muito boa aula. Acho que todo mundo deve ter aproveitado bastante. É um tema muito interessante, né? Nossa, a gente sempre tem muito interesse e às vezes a gente está numa instituição como a HC e a gente fica vendo muita parte de doença mesmo, patologia e essa parte não só de estética, né? Tem também a reconstrutiva, mas a gente fica um pouco para trás. Então, muito legal ter essa aula. Fica aberta aí para quem tiver perguntas, pode abrir o microfone, pode mandar pelo chat. Agora eu ativei minha câmera, estava desativada. Agora conseguimos ver. Vamos ver se alguém quiser mandar uma pergunta. Mas muito obrigado pela excelente aula, doutora. Acho que superou a expectativa. Assim, o recado que eu quero dar para vocês, assim, rinoplastia é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia que a gente precisa de um tempo aí, de uma curva de aprendizado muito grande, né? Então, às vezes a gente vê muito em cursos, assim, agora até outras profissões, né, fazendo rinoplastia, mas, assim, é uma cirurgia complexa, você veja quantos milênios já é realizado, e até hoje a gente tem muitos avanços, né, na rinoplastia. É uma cirurgia funcional, porque a gente precisa garantir que o paciente respire melhor, então não é só estética, tá? Então é uma cirurgia que é principalmente para função, tá? Para melhorar a respiração do paciente. E é uma cirurgia que a gente precisa saber muita anatomia, né? Hoje em dia, com tanto procedimento de preenchimento do nariz, e aí a gente. Agora tá chovendo no consultório, né? Pós-preenchimento, para ter que resolver aí a parte funcional e também a parte estética. Tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se ficou claro. O doutor Álvaro perguntou aqui no chat: existe alguma contraindicação absoluta para a realização de rinoplastia estética, como algum componente estrutural, por exemplo? Não, a maior contraindicação, assim, são as comorbidades do paciente, tá? Mas, às vezes, a gente tem algumas limitações, né, de paciente que fez cirurgias prévias de rinoplastia primária, não, 1, 2, 3, 4, 5 cirurgias prévias, porque a gente tem que garantir que essa pele seja nutrida. E com muitas cirurgias, há uma fibrose, diminui muito a circulação. Então, pode acontecer de haver necrose se o cirurgião optar por reoperar o paciente. Tá? Então, se ele optar por reoperar, ele tem que também pensar em alguns tratamentos para melhorar aquela circulação, tá? Então, pentoxifilina, vasodilatadores, câmara hiperbárica, fatores de crescimento, nanofete, tudo que garante, que melhore ali a circulação para poder a pele do paciente aguentar. Professora, quando vocês retiram uma cartilagem, por exemplo, da costela, você esculpe aquela cartilagem de acordo com o que você quer? É pré-programado o jeito como você vai esculpir ou você faz isso dentro da cirurgia, assim? Geralmente a gente faz dentro da cirurgia alguns moldes, a gente usa moldes, uns splints, né, de plástico, e daí a gente molda, aí a gente tira do nariz, né, principalmente rinoplastia aberta,
volta lá para tua costela e desenha o que você quer e volta para o nariz. Tá? Não dá para ser tudo muito pré-programado. Existem alguns cirurgiões que têm assim modelos de enxertos, mas às vezes fica alto, daí tem que tirar, né? Ou a cartilagem é menor do que o molde dele, né? Que ele tem lá vários moldes. Então, assim, eu prefiro fazer o molde na hora, né? Com plástico, e daí desenhar na costela e recortar. Legal. A Amanda mandou uma pergunta aqui. Qual o critério de escolha entre enxerto ou retalho para reconstrução? Então, enxerto já não é mais utilizado, Amanda. É, assim, muito raro, tá? Eu tô dizendo assim, reconstruções grandes, tá? Porque reconstruções pequenas, por exemplo, paciente lá com um tumor de asa nasal, tá certo? CBC, carcinoma basocelular na asa do nariz. Você pode tirar uma pelezinha retroauricular, tá certo? Que daí é um enxerto, tirar e colocar aqui. Ou você pode ter por exemplo, uma alteração aqui na columela, às vezes, alguns pacientes que são prematuros, que usam aqueles catéteres de oxigênio, pode fazer uma necrose aqui da columela. Columela é essa região aqui embaixo, tá? E aí, o que pode ser feito são enxertos compostos de cartilagem e de pele. E daí a gente coloca aqui. Só que enxerto no nariz é muito fácil de necrosar, porque a gente precisa que a vascularização aconteça para que esse enxerto seja nutrido. Os retalhos daí são mais utilizados, principalmente quando os defeitos são maiores, porque daí você deixa um pedículo, né? Tanto aqui no retalho indiano, que é o retalho nasofrontal, você roda e consegue daí recobrir o defeito do nariz. Ou a gente pode fazer um retalho aqui nesse suco nasogeniano para cobrir aqui o defeito da asa do nariz, da ponta. Os retalhos, eles são, quando possível, eles têm uma garantia maior de nutrição. Vou esperar mais um pouquinho, ver se... Mas aquele retalho que vocês viram ali da história, que é aquele retalho de braço para cobrir inteiro o defeito, aquilo ali não se usa mais, tá? Porque, retalho não, enxerto, né? Porque os retalhos são bem mais, você consegue garantir maior nutrição da pele. Você coloca e depois de 3 semanas você corta o pedículo. São 2 cirurgias, tá? Isso é realizado no hospital de clínicas, tanto pela otorrino como pela cirurgia plástica. Legal. Vontade de entrar numa cirurgia dessa. Quem faz muito remoção de tumor com reconstrução é a Maja. A Maja trabalha no nosso serviço, no hospital de clínicas. Ela provavelmente vai dar aula para vocês de tumores, né? Sim. Então, ela faz várias ressecções aí maiores de tumores. E esses tumores, eles precisam, né? Depois que você tira ali, fica um defeito grande, precisa de uma reconstrução grande também. Então, ela usa muito retalho. E quando vai reoperar, o que faz? Porque geralmente quando você faz uma reoperação, o que aconteceu, tipo, é falha do retalho? Ou o paciente não ficou satisfeito com o resultado? Você diz não reoperação em rinoplastia é bem comum, tá? Porque chega a 30% assim das rinoplastias. Por quê? O nariz, ele tem uma estrutura muito complexa, né? Então, vocês viram lá a anatomia, viram lá a vascularização, né? A gente fez um resumão aqui do que é, mas, eventualmente, fica uma retração de um lado, ou o paciente fica com uma leve laterorrenia, um dorso alto. Então, coisas pequenas é comum de acontecer e ter que reoperar o paciente, tá? Pequeno, né? Agora que você fala assim, por exemplo, de um retalho que não ficou bom, um tumor, você disse? Assim, tipo, quando você vai reconstruir, tem que fazer uma reconstrução por, sei lá, um tumor.
Quantas cirurgias geralmente são necessárias? Ah, não, aí varia muito, né? De paciente para paciente, da pega do retalho. Mas no mínimo 2, porque daí você tem que fazer o retalho, esperar e depois tirar o pedito. Nossa, mas eu não sabia que a taxa de reoperação era tão grande assim. Rinoplastia chega a 30%. De rinoplastia, tô dizendo a rinoplastia é estética, né? Mas é comum, assim, de reoperar um paciente, fica aquele mínimos defeitos ali que dá pra gente dar uma melhorada, então, e a gente também tem que lidar com as cicatrizações, né, que acontecem ali no pós-operatório. Então, a gente faz todo o nosso trabalho, fica lindo ali, né, a gente, nossa, reza para que tudo cicatrize bem, mas a gente tem que contar com o organismo do paciente, né? Então, pode fazer fibrose, pode fazer uma retração de pele, pode fazer uma extrusão de fio. Então, tudo isso a gente tem que lidar aí com o pós-operatório, que o resultado de uma rinoplastia só é depois de um ano, né? Então, aí 1 ano esperando o que pode acontecer. É uma cirurgia de paciência, né? Então, chega lá, ó, agora a geração não de vocês, talvez a geração abaixo, que é uma geração que está acostumada com tudo muito rápido, rápido, rápido. E as meninas, principalmente, querem rinoplastia para ontem, né? Para estar postando lá no Instagram, lá que operou faz 1 semana, 2 semanas. Então, a rinoplastia, o resultado não é em 2 semanas, né? Demora aí 1 ano. Então, isso eu já converso bem no consultório, porque com a nova geração aí que está acostumada com as coisas acontecendo muito rapidamente, né? Daí quer também um resultado rápido de uma coisa que demora. Ai, sim. Tem que ter paciência. Rinoplastia é cirurgia de paciência. E vai mudando, né? Conforme. Vai mudando. Uhum. Vai mudando. Mais alguém, pessoal? Eu tenho uma dúvida aqui. Ih, peraí, alguém acho que... Mandou, né? Eu vou querer trabalhar, daí, tipo... Ih. Você me O microfone tá aberto. Deixa eu... Agora foi. Fala, Lorenzo. Tá no mudo agora. Estão me ouvindo? Sim. Como a doutora tinha comentado, aqui no Brasil tem muita miscigenação, assim, né? E eu acho que deve ter demandas diferentes, assim, de cada tipo de nariz e tal. Como é que funciona, assim, o paciente já chega com uma demanda específica do tipo que ele quer, ou o médico acaba orientando, assim, para o seu formato, assim, nariz talvez seja melhor fazer desse jeito? Como é que funciona esse equilíbrio, assim, entre a expectativa e o que é possível fazer? Né? Isso. Então, é um combinado. Rinoplastia é um combinado. Então, chega um paciente com uma demanda. Eu quero uma ponta bem fina. Eu quero a ponta do nariz bem fina. Então, você observa, o nariz ele tem uma pele mais espessa, uma cartilagem mais frágil, né, no exame. Então, também isso depende de cirurgião para cirurgião, né? Depende da experiência de cirurgião. Daí você tem que conversar com o paciente o que você consegue alcançar, qual que é o resultado que você pode alcançar, né? E tem que ser bem claro, não pode prometer aquilo que você não consiga, ou que as próprias características do paciente não tem potencial ali para alcançar. Né? É um combinado. Né? Porque às vezes chega muito, na verdade chega bastante, assim. Chega aquela pessoa que quer o transplante nasal, né? Não quero, não gosto de nada. Ou senão já chega com a foto de uma celebridade. Porque eu quero o nariz. Nossa, a última paciente, assim, que eu lembro, ela me mandou, assim, umas 10 fotos de referência de nariz. Eu gosto de receber algumas referências e falo, olha, esse aqui não dá, veja, não tem como. Mas eu gosto de saber o que o paciente quer, né? E aí ela mandou umas 10, e todas, assim, a expectativa era irreal. Mas eu lembro que era nariz da Lala Hood, que eu lembro que ela colocou, não era Nicole, acho que era da Nicole Kidman também.
Eu lembro, mas nariz lá na rua é um nariz difícil. Nariz perfeito. Acho que até por isso que a taxa de reoperação às vezes é tão grande, né? As pessoas já chegam no consultório com uma Exato. expectativa muito alta. Muito alto. Isso mesmo. Tem mais uma pergunta? O Vinícius perguntou aqui: a cirurgia de desvio de septo é considerada uma rinoplastia ou ganha outro nome? Não, a cirurgia do desvio de septo é uma septoplastia. A rinoplastia é a cirurgia do arcabouço nasal, pele, músculo, tecido subcutâneo, cartilagens, osso. Mas a gente costuma unir as duas, porque a gente muitas vezes precisa do septo para reconstruir esse nariz. Se a gente mesmo não precisasse do septo, se o paciente tiver um desvio, a gente tem que associar as duas cirurgias, rinoplastia com septoplastia. Beleza. Mais alguma coisa? Acho que... Doutora, só uma dúvida. Dá pra ouvir? Dá. Gente, tá eu não falando? achei o chat no Teams aqui, uma pena. Não sei escrever mensagem no aplicativo. Mas eu li alguma coisa sobre o uso de isotretinoína pré e pós-operatório para melhor definição de ponta, para tentar diminuir a espessura da pele, alguma coisa. Faz sentido? Então, assim, a isotretinoína, ela está começando a ter estudos melhores agora. Em rinoplastia, se eu não me engano, no PubMed tem 3 estudos. Então, 2 estudos ali do Oriente Médio, do Irã, e um estudo da Colômbia, da Roxana Cobo, que eu acho que aqui tem mais experiência em o uso da isotretinoína. A isotretinoína, né, o Roacutan, é um remédio, né, via oral, que é indicado para acne e hiperplasia sebácea. Se o paciente tiver acne e hiperplasia sebácea, como a hiperplasia sebácea ela acaba aí hiperproliferando ali o subcutâneo, o paciente pode sim melhorar a qualidade da pele no pós-operatório, tá? Mas isso está sendo ainda estudado. Inclusive, tem um pré-projeto que vai ser realizado no Hospital de Clínicas com uso de ultrassom dermatoscópio, o uso de ultrassom dermatológico, para a gente saber se a espessura da pele realmente é fina, né, no pós-operatório. Porque o que se discute é o seguinte: vai fazer o Roacutan, né, vai fazer a isotretinoína. Aí, em 1 ano, o paciente está lá com a pele fina, mas em 2 anos pode ser que ele esteja com a pele exatamente igual que ele estava antes, entendeu? Então, a longo prazo, pode ser que não seja tão eficaz assim, tá? Entendi. Muito obrigada. Tem que sempre, a gente tem que sempre calcular aí prós e contras, né? Quando a gente usa um remédio via oral, numa população que é sexualmente ativa, uma população né, numa fase reprodutiva, porque o remédio, a gente tem que ter uma responsabilidade, né? Porque o remédio, ele é teratogênico, né? Tanto para mulher quanto para homem, tá? Assim, ele pode fazer alterações na qualidade do espermatozoide e, sim, causar algumas deformidades. Então, é uma responsabilidade também prescrever esse remédio somente para fins, assim, que não sejam, né, tratamento de acne, por exemplo, só para melhorar a qualidade da pele, só um tratamento estético, né? Tem que sempre colocar numa balança. E é hepatotóxico. O Gustavo perguntou: a demanda para esse tipo de cirurgia vem aumentando nos últimos anos? Veio, muito. Principalmente, a gente acha que é um efeito aí das redes sociais mesmo, de se expor, de fazer muita fotografia frontal, né? Acaba que a lente aí da nossa câmera do celular, ela não é adequada, ela acaba amplificando o centro da nossa face e aumentando aí o nariz, então é o efeito selfie. Então, a gente acha que é por causa disso que aumentou a demanda aí de rinoplastia nos últimos anos. Eu acho que é isso, doutora. Mais alguém? Última chance. Para fechar ali às 9 horas, né, Nathalie?
Pois é. Até para você também, né? Por favor, depois de um dia de trabalho. Mas ainda tem o terceiro turno. Mesmo. Terceiro turno com as crianças. Mas eu acho que elas foram dormir. Tadinhas. Então, gente, eu só quero também, vou agradecer aqui ao Laurenzo, a Nathalie e ao Dr. Rogério pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que tem 50 pessoas online, né, aprendendo um pouco mais. Isso é muito bom. A gente agora tem essa oportunidade de ter esse modelo aí de ensino, né, à distância, dando oportunidade para todo mundo conhecer um pouco mais aí de medicina, da otorrinolaringologia e da otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas, que é uma otorrinolaringologia de referência, tá? E é isso, eu sou fã da Liga, tá, Lorenzo? Desde os primórdios, eu acho que foi uma coisa muito boa e ela só tem crescido. Muito obrigada pela sua opinião. Chega agora. Eu também sou fã da Liga. E a gente espera crescer cada vez mais. E acho que o time, vocês médicos, preceptores, estão sempre tão dispostos assim a ajudar a gente a vir aqui dar aula. Isso é muito legal. E a gente espera oferecer muito mais ainda. Todos os lados, para vocês e para os nossos alunos também. Obrigada pela aula. Foi muito, muito bom para dar uma visão bem do que a gente precisava mesmo. A rinoplastia ela é grande, né? Existem tratados de rinoplastia, mas foi uma bem introdução, eu acho que é isso, só para chamar a atenção aí para o assunto. É para a gente começar para ficar curioso, né? Acho que o ponto aqui é despertar curiosidade. Exatamente. Então é isso. Então tá bom, gente. Obrigada, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Semana que vem tem mais.